existe uma doença está se tornando mais conhecida, que é a fibromialgia, né? Que eventualmente a gente não encontra, né, visivelmente, palpável, assim, de onde está vindo a dor do paciente. Né? Como é que funciona essa doença? Bom, Olá, meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Aqui nesse canal a gente conversa com vários profissionais da saúde para tirar a tua dúvida como paciente, eventualmente até como médico ou profissional da saúde, que tenha dúvida sobre um determinado assunto. Hoje eu vou conversar aqui com a minha colega, amiga e revisora, né? Foi isso foi uma revisora do meu honra. livro, né? Num dos livros que eu escrevi, né? Um dos romances, meu terceiro romance que eu escrevi, antes de sair eu mandei para a Rosana para ela dar uma olhada e me dizer o que tinha que tirar, manter e tal. E a Rosana Eu dei os pitacos. deu uns pitacos muito bons, né? Então eu estou aqui com a Rosana Fontana, né? Minha colega, e ela não é só médica, ela é médica e ortopedista, né? Traumato-ortopedista como eu, né? Ela se formou na Universidade Federal de Pelotas, fez residência em Caxias, no Pompeia. Ela fez uma pós-graduação em dor no Einstein, né? Uma dor clínica, né? Especialidade em dor clínica. Ela fez uma outra pós-graduação em intervencionismo no Conceição, Hospital Conceição aqui de Porto Alegre. Fez uma outra pós-graduação em terapia regenerativa no Centro de Estudos de Regeneração Tecidual em Campinas e uma outra pós-graduação em cannabis, numa pós-graduação chamada WeCan, né, que é uma certificação internacional. Então hoje nós não vamos falar sobre ortopedia, nós vamos falar sobre dor. E eu duvido que alguém que esteja nos vendo não tenha sentido dor na vida, é impossível, né? Como eu falei esse dia para um colega nosso aqui, às vezes os pacientes eles não se preocupam com a qualidade do médico, eles se preocupam com a quantidade de quantos médicos existem para cuidar deles, mas não da qualidade. Eu falei, olha, eu acho melhor você começar a se preocupar da qualidade de médicos, porque embora hoje tu não esteja precisando, tu vai precisar de um médico alguma vez na vida. É impossível passar por essa vida sem precisar de um médico. E a mesma coisa acontece para a dor. Né? É impossível passar por essa vida e não ter sentido algum tipo de dor. Pode ser que seja de um tipo, pode ser que seja de outro. E a primeira coisa que eu te pergunto, Rosana, o que é essa coisa de dor? Obrigado de novo por ter vindo aqui, né? Veio de longe para a gente conversar. Eu que agradeço pelo convite. O Zucco é um grande amigo, a gente passou muitos perrengues lá no HPS, então a gente tem uma longa história. Dor tem uma definição muito legal, a IASP, que é a Associação Internacional para Estudos de Dor, tem uma definição que diz que dor é uma experiência. Então, dor não é uma coisa absolutamente palpável. Sendo uma experiência, ela é própria de cada pessoa. Então, experiência neurológica. É uma experiência, na verdade, assim, a definição da IASP diz que a dor é uma experiência emocional, sensorial, social, ou seja, é uma experiência que atinge vários níveis da nossa vida e ela pode ser baseada em um fator causal real ou percebido, ou seja, pode haver uma memória de dor também. Você pode ter passado por uma experiência e algum gatilho desencadear essa experiência de novo e você sentir a mesma dor. Porque o cérebro tem essas memórias de dor, que é o que a gente chama de sensibilização central. A gente pode ter dor, então, sem ter nenhum dano físico. Pode ter dor sem ter nenhum dano sentindo dor. Sentir. Então, a dor, ao contrário do que a gente pensa, isso é uma coisa simples, não pode estar doendo tanto. A dor é a dor que o paciente sente. Então, o que ele te diz sentir é a dor que você deve tratar. Se o paciente sente uma dor de nível 8, 9, naquelas escalas numéricas de dor, você tem que tratar com 8 ou 9, ou seja, uma medicação forte, tem que levar a sério. Dentro dessa experiência, né, eu ia te fazer essa pergunta mais para adiante, mas eu já vou te perguntar agora. Né? Existe uma doença está se tornando mais conhecida, que é a fibromialgia, né? Que eventualmente a gente não encontra, né, visivelmente palpável assim, de onde está vindo a dor do paciente.
né? Como é que funciona essa Bom, doença? Assim? aí eu acho que a gente tem que falar sobre os tipos de dor. Isso. A gente tem 3 tipos de dor, Tá. basicamente, que é a dor nociceptiva, que é aquela dor do machucado, você toma uma agulhada no dedo e sabe que aquela agulhada está doendo, ela ativa o teu nociceptor, que é o receptor periférico de dor. Esse receptor ativa o teu neurônio, que vai fazer a transmissão dessa tua dor até o corno posterior da medula, onde ela vai ser modulada, subir para os centros mais cerebrais, e aí ser interpretada como dor. Aí você sente a dor. Isso é a dor nociceptiva, padrão. Perfeito. Do ponto de vista fisiológico. Existe a dor mista, que é uma mistura de dor nociceptiva com dor neuropática. Dor neuropática acontece quando alguma parte do teu sistema nervoso está atingida. Por exemplo, uma lesão de nervo, uma doença metabólica que faz um nervo gerar uma disfunção. Inflamação no nervo. Uma inflamação no nervo, exatamente. Essas alterações diretas no sistema neurológico sensitivo fazem você sentir a dor neurológica. Normalmente a dor neuropática é uma dor mais indefinida, mais difícil de explicar. As pessoas explicam como queimação, choque, pontada, dormência, pode ter várias coisas. Até coceira, às vezes, pode ser uma dor neuropática, quando começa a ficar muito repetitiva. E existe uma definição que se chama dor nociplástica. Nessa dor nociplástica é que entra a fibromialgia, a enxaqueca, as dores mais difíceis de entendimento e de tratamento, porque elas representam um tipo de dor que é uma disfunção do sistema de interpretação da dor. Então, hoje em dia a gente considera a fibromialgia muito como uma dor neurológica, porque ela é uma dor central, é uma dor... Não é neurológica periférica como uma dor neuropática. Exato, não é como a dor neuropática, não é uma lesão estrutural do nervo. Entendi. Ela é uma disfunção. De interpretação. De interpretação, exatamente. Dos centros de interpretação. O cérebro pode estar interpretando que ela está com muita dor, mesmo que não tenha nada. Mesmo que não tenha nada na periferia. Perfeito. Tanto que a fibromialgia não é uma dor, não é uma doença que debilita fisicamente. Ela vem acompanhada de outras coisas, fadiga, cansaço extremo, alterações cognitivas, alterações de sono, e tudo isso entra nos critérios diagnósticos. Hoje a fibromialgia não é mais diagnosticada, como a gente fazia há tempos atrás, através de palpação de pontos de sensibilidade. Hoje existem questionários específicos em que é avaliado os pontos dolorosos. Eu tenho que ter dor nos 4 membros e no tronco. Eu tenho que ter alterações associadas, tipo distúrbio de sono, disfunção cognitiva, perda de memória. Essas outras coisas, fadiga, fazem parte do diagnóstico. E aí isso gera pontos e você classifica essas pontuações e enquadra o paciente num diagnóstico de fibromialgia ou não. Sempre tem que ser descartadas outras disfunções sistêmicas. O grande problema da fibromialgia é que, como é uma disfunção e não é uma lesão física, a gente não tem como encontrar ela em exames, às vezes. Sim. Então, você não tem um exame diagnóstico. O diagnóstico é clínico, exatamente. Existe hoje, isso é uma coisa bem legal, existe hoje um exame chamado termografia. A termografia mede função. Então, através de câmeras, é uma câmera fotográfica normal, você fotografa o corpo numa temperatura determinada e a gente sabe que o sistema nervoso simpático, que é o da reação, da fuga e de enfrentamento, ele se ativa e ele muda a superfície, a temperatura da superfície do corpo. Então, através desse exame, eu consigo ter padrões específicos para fibromialgia. Já existem vários estudos montando padrões para a gente poder fazer o diagnóstico de fibromialgia através da termografia. Sim, somada com a clínica. Somada com a clínica, tu consegue exatamente. ter E dentro ainda da fibromialgia, aproveitar que a gente está falando sobre isso, muito se falava, ou se fala, né, até que ponto isso tem relação com neurotransmissores, está relacionado com o paciente eventualmente pode ter algum grau de depressão, algum grau de ansiedade, porque como é central, como é cerebral,
né, eventualmente pode ter alguma relação. Isso existe? Existe. Tem uma relação muito forte com o sistema límbico. Então, as emoções, a ansiedade, a depressão são muito associadas. Uma causa a outra ou elas andam juntas? Elas andam juntas. É difícil dizer que uma causa a outra. O que se sabe é que em torno de 40% dos pacientes fibromialgicos têm depressão. Bastante. É bastante. É bastante. Não se sabe se o que causou a uma. O que se sabe é que normalmente fibromialgia está associada a traumas intensos, não necessariamente traumas físicos, às vezes traumas emocionais, né? E que ela realmente altera a função do cérebro. Em estudos de ressonância de fluxo, se consegue ver as alterações neuronais. O neurônio modifica o funcionamento e modifica até mesmo as conexões dele em função dessa disfunção. Então tem tudo a ver com o neurotransmissor, né? Tem tudo a ver com o neurotransmissor. É o neurotransmissor que faz a Ainda conexão, não se conseguiu dosar qual é o que está alterado, mas a gente sabe que está... Sim. Algum antidepressivo tem algum efeito? Tem. Hoje, os guidelines principais para tratamento de fibromialgia, a primeira linha é o antidepressivo, que é a duloxetina, é um antidepressivo dual, que age em vários pontos daquela cadeia de transmissão de dor que eu expliquei antes, né, modulando a nossa resposta de dor. Então, a duloxetina é bastante usada para isso. Estou aproveitando aqui para perguntar tudo que eu não sei, né? Que eu quero aprender mais, né? Então hoje vai ser para mim, hoje é para mim a entrevista, né? Então por que a gente precisa classificar esses tipos de dor? Voltando ali para os tipos de dor. Ótimo. Por que a gente tem que saber especificar? O médico precisa saber, teu tipo é nociceptivo, teu neuropático, por que isso? Porque o tratamento muda completamente. Se eu tenho uma dor nociceptiva, que é aquela dor do machucado, a dor do pós-operatório, a dor da lesão, eu trato com anti-inflamatório, com opioide, se for uma dor muito forte, eu trato o machucado, eu trato a inflamação, se for o caso. Agora, se eu tenho uma dor neuropática, as dores neuropáticas não respondem a isso. Aí eu tenho que usar medicamentos que agem em cima de nervos. Tá? Então, hoje, o que a gente usa? Pregabalina, anticonvulsivantes, antidepressivos, medicações que agem na parte neurológica. Tá? Então, primeira linha, antidepressivos e anticonvulsivantes, duloxetina e pregabalina. Né? Segunda linha, opioides fracos, tipo tramadol, que é um opioide atípico, que além de atuar no receptor opioide, atua também na recaptação de serotonina, então eu consigo ter um efeito dual e mais modulador. Ele ajuda quase como um antidepressivo. Exato. A gente só não pode pensar nunca em usar opioide a longo prazo. Perfeito. Né? Então, mas se eu precisar usar um a longo prazo, eu vou usar os atípicos, nunca os típicos. Morfina, codeína, esses são contraindicados para longo prazo. Eu posso usar para longo prazo os atípicos. Então, tramadol, tapentadol, metadona, são os atípicos. Eles agem em receptor opioide e também agem em receptores neuronais. Bom, tu está falando de um tipo de classificação aí que é a parte, se ele é nociceptivo, neuropático, né? E aquela que todo mundo conhece lá, que é aguda ou crônica, né? Como é que funciona essa classificação? Isso é bem interessante, porque, assim, dor aguda é a mesma coisa, né? Eu vou atuar na causa. A dor aguda é um sinal de alerta, ela é o nosso mecanismo de defesa. Então, eu vou atuar no que está causando a dor. A dor crônica já é diferente. A dor crônica, ela já criou mecanismos de sensibilização. Então, eu posso, depois que a dor durou mais de 3 a 6 meses pela classificação e se tornou cronificada, já criou memórias, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, ela não vai responder mais à retirada da causa, porque ela já tem uma via ativada. Então, ela pode acontecer de duas formas, sensibilizando perifericamente, ou seja, eu fico mandando estímulo o tempo todo, então o receptor periférico fica sensibilizado. Isso acontece, por exemplo, com dores agudas maltratadas, que ficam por muito tempo, então ficam com estímulo ativado por muito tempo e acabam cronificando. Por isso é muito importante tratar bem as dores pós-operatórias. Para nós, cirurgiões, é bem importante. E também ocorre a sensibilização central. O cérebro vai recebendo e recebendo e recebendo aqueles estímulos, ele passa a achar que ter dor é normal. Tá? E aí toda vez que qualquer gatilho lembrar esse estímulo, ele vai ter a dor.
E aí o tratamento fica muito diferente. Na dor aguda, que eu tenho uma causa e eu tirei a causa e resolvi o problema, um anti-inflamatório, a medicação específica, ou até mesmo o tratamento da causa da dor, resolve o problema. Na dor crônica, que já tem toda essa memória, toda essa parte de sensibilização, eu preciso desensibilizar, não adianta só tirar a causa. Eu ia te perguntar agora sobre essa dessensibilização. É possível ser feita? É possível ser feita. E assim, como a sensibilização envolveu uma série de fatores, a dor cronificou por muitas coisas juntas, ela não cronifica por um fator só, tá? Eu também preciso atuar em vários pontos diferentes para desensibilizar uma dor. Normalmente, eu preciso tratar a dor em si, com analgésicos, tá? Preciso desensibilizar com os antidepressivos e anticonvulsivantes, que são os moduladores da dor. Tá? E nisso também entra, por exemplo, a cannabis medicinal, pacientes que não toleram os efeitos colaterais dos antidepressivos e anticonvulsivantes, que têm efeitos importantes. E também preciso tratar fatores perpetuadores, por exemplo, estilo de vida, dieta inflamatória, distúrbios metabólicos que podem fazer o paciente manter sempre um nível inflamatório disseminado, né? Por exemplo, o paciente diabético descompensado está sempre inflamado. Se eu estou sempre inflamado, os meus mecanismos de dor também são sempre ativados. Obesidade. Então, o exercício físico entra nisso, mudança de estilo de vida, e até mesmo controle de fatores como estresse, porque o cortisol também é um grande ativador de dor. Eu ia te perguntar, a próxima pergunta, por que é tão difícil assim tratar a dor crônica, né? Então, esses são os fatores. Esses são os fatores, é tão difícil porque eu não tenho uma pílula mágica. Não adianta eu dar um medicamento e achar que esse medicamento vai resolver o problema. Se a pessoa não engajar, ou seja, a dor crônica precisa ser uma coisa muito bem conversada com o paciente. Precisa alinhar expectativas, precisa saber que vai ser difícil, que vai ser lento, que não vai ter uma coisa mágica que vai resolver de uma vez só, que vai precisar muito da participação do paciente. Ele é o protagonista, é ele que domina a dor dele, e que como o cérebro aprendeu a viver com essa dor, ele tem que desaprender. Então a gente tem que ensinar de novo, e as coisas que mais ensinam e que mais modulam a dor hoje em dia, a gente sabe, são o exercício físico, porque o exercício físico vai liberando endorfinas, vai liberando opioides endógenos, vai ativando o nosso mecanismo endocannabinoide e vai modulando a nossa dor. Coisas sociais, sabe? Coisas que nos deem prazer, que nos deem sentido na vida, que nos deem capacidade de enfrentamento das coisas. Às vezes precisa de ajuda psicológica. A gente sabe que TCC, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, tem um alto índice de evidência em tratamento de dor crônica, porque ajuda muito a perceber a forma como enfrentar essa coisa que dura muito tempo, né? Dieta, controle metabólico, controle de peso, de obesidade, tudo isso colabora. O exercício e a dieta, eles andam muito juntos, né? Muito, então, muito. Começa a fazer junto. tu faz para o outro e vice-versa, né? Extremamente juntos. Eu falo muito, né, lá no Instagram e aqui também eu gosto muito de falar sobre exercício, né? Eu também. E eu queria te perguntar ainda dentro do exercício, assim, porque às vezes nós sabemos, né, dentro da nossa rotina que é verdade que isso realmente funciona, mas como é que estão as evidências nesse sentido de exercício? Porque eu vou te perguntar algumas coisas assim, tá? Exercício, tu já falou aí, eu vou acrescentar uma que tu não falou em relação à dor, assim, né? Exercício, relações entre as pessoas, fazer uma coisa que tu gosta e tal, e outras falam em oração. Muito importante. Eu ia perguntar, porque aqui na PUC, no Rio Grande do Sul, existe dentro da área médica, assim, existem algumas, até pós-graduação, né, em oração, né? E aí... não é a oração especificamente, existem trabalhos mostrando que a espiritualidade Perfeito. ajuda muito. Quem
quem consegue ter algum tipo de espiritualidade, algum nível de espiritualidade, alguma crença, alguma coisa que dê esperança e suporte, melhora mais. Uhum. Tem estudos muito interessantes sobre recuperação pós-infarto, em que os pacientes espiritualizados recuperam muito mais rápido e melhor. Então não é só achismo. Não é achismo, né? É estudo científico. É. E na dor crônica tem um grupo do Canadá que tem estudos bem avançados sobre isso e tem vários artigos publicados, você pode procurar, sobre espiritualidade e tratamento da dor crônica. Ajuda muito. Perfeito. Eu queria ouvir isso de ti. E dentro, porque eu sou ortopedista e tu também, né? Eu queria saber como é que é uma consulta assim de um paciente chega lá para um especialista em dor crônica, né? Eu levo minha mãe lá que está com muita dor e a dor já é crônica, né? Tem até uma artrose no joelho, por exemplo, né? Que é uma dor que eventualmente se transforma em dor crônica, né? Isso. É uma dor aguda que vai aos poucos se transformando em crônica. Vai sensibilizando. Vai sensibilizando, né? Como é que é a consulta, assim? Como é que tu avalia, assim? Como é que é a tua conversa? É bem diferente de uma consulta ortopédica. Para nós que somos ortopedistas, por isso que eu tô te perguntando. A gente basicamente muda tudo que aprendeu e vai fazer outra coisa. Exatamente. Né? Então, assim, a consulta do paciente de dor crônica, ela inclui perguntas muito mais amplas e uma visão muito mais sistêmica do paciente do que uma consulta ortopédica que normalmente é direcionada à queixa. É muito direcionada, né? E direcionada à parte mecânica do paciente. Na consulta de dor, a gente vai perguntar antecedentes, traumas, vivências, sono, função intestinal, porque interfere extremamente. A gente sabe que uma má função intestinal gera uma série de problemas depois, e na dor está extremamente relacionada, porque 95% da nossa serotonina é produzida no intestino. Sim, hoje tem bastante trabalhos mostrando, né, a relação... É o eixo intestino-cérebro, né? E como a dor tem muito de cérebro, e a dor crônica principalmente, a gente tem que saber melhorar essas disfunções também. Até porque essas disfunções intestinais têm a ver com má absorção de algumas vitaminas, que tem a ver com dor. Né? A gente pergunta na consulta também coisas gerais, tipo deficiências, alimentação. Por exemplo, se o paciente é um paciente que tem alguma restrição alimentar, ou que tem dieta muito seletiva, ou que a gente sabe que vai faltar nutrientes e isso vai deixar ele inflamado e mais propenso à dor. Sim, tem a ver com vegetarianismo, veganismo. Tem. A gente tem que suplementar coisas. Então, assim, a consulta de dor, ela abrange praticamente todos os aspectos da vida do paciente. O social, o emocional, o trabalho, porque muitas vezes o estresse do trabalho ou a ergonomia do trabalho tem a ver com a perpetuação da dor. Sim. Então, demora um pouquinho mais do que as consultas normais, porque eu tenho que perguntar coisas que aparentemente não tem nada a ver com a dor que o paciente está sentindo no momento. Mas que são muito importantes para a decisão terapêutica e, às vezes, para ter um bom resultado. Bom, então agora a gente já sabe que o paciente tem dor, tá? Já sabe o nível da dor, vamos ver como é que nós vamos tratar. Tu já falou ali que eventualmente algumas dores têm aquilo que até os pacientes fazem sozinhos em casa, né? Tomam seu analgésico, seu anti-inflamatório. Anti-inflamatório toda hora. E tal. Mas o que tem, assim, de novo? Assim, daí o paciente chega por exemplo, ele já vai chegar para mim para eu encaminhar ele para ti, né? Eu sou um ortopedista. E aí, doutor, já fiz de tudo. Já tomei todos esses remédios que o senhor está me receitando, que são os mais comuns ali, né? Eu já fiz de tudo. O que tem de novo? O que a gente pode oferecer para o paciente, assim, de novidade, assim, para tirar a dor do paciente? Então, assim, a gente tem vários níveis de coisas para oferecer. Eu brinco que quem trata dor tem que ter muitas cartinhas na manga. Tem que saber muitas técnicas, porque cada dor é diferente e cada paciente responde diferente. O tratamento da dor ele tem que ser muito individualizado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estimular exercício, dieta e controle metabólico. Estimular a vida social, estimular a parte de mudança do estilo de vida do paciente. Às vezes só isso já vai diminuir a quantidade de remédio que ele vai ter. Já melhora muito. Né?
O que a gente tem de mais moderno assim para oferecer? Em matéria de medicamentos, eu acho que o que veio de mais moderno é a cannabis medicinal. Porque as outras drogas já estão no mercado há bastante tempo, não tem nenhuma grande novidade aí no mercado para tratador. Tem associações novas, tem gente misturando tramadol com diclofenaco, mas assim, sim. Aquela ideia de que a gente não usa opioide a longo prazo, diclofenaco a longo prazo, então assim, são medicações que têm os mesmos riscos que a gente já conhece. Que é uma dor mais aguda. Exatamente, né? exatamente. Não vai deixar o paciente então, tomando... para crônica, você vai fazer modulação da dor com as medicações de primeira linha ali, as pregabalinas, as gabapentinas, ou então as duloxetinas. E quando isso não é bem adaptado pelo paciente, quando gera muitos efeitos colaterais, porque eles dão sonolência, algumas pessoas têm cefaleia, tontura, diminuição de libido, né, que é uma coisa que atrapalha bastante, constipação intestinal, que é um efeito bem desagradável, a gente pode tentar a cannabis medicinal. A cannabis tem uma grande vantagem, ela não tem esses efeitos colaterais todos, os efeitos são bem mínimos e muito facilmente controláveis. Tem que só cuidar da interação. Tem que só cuidar da interação medicamentosa, porque como ela é metabolizada, agora vou falar uma linguagem técnica. Sim. No citocromo P450, muita medicação é metabolizada aí no fígado. Então, se eu uso junto com outros medicamentos que são metabolizados nessa mesma enzima ou nessa mesma cadeia enzimática, eu corro o risco de diminuir a ação de alguns medicamentos ou de aumentar a ação de alguns medicamentos. Por exemplo, os anticoagulantes. Varfarina, a gente não se usa tanto, né? Mas varfarina é contraindicada, porque eu potencializo imensamente o efeito. Elas brigam pelo mesmo receptor. Sim. O paciente pode sangrar. Exato. A cannabis age em todos os pontos da dor. Ela tem alguma ação anti-inflamatória, já tem vários trabalhos mostrando que tem ação anti-inflamatória, então age lá no início, na percepção, no estímulo, né? Ela age na transmissão, porque age poupando alguns das serotoninas, ela age nessa mesma via dos neurotransmissores e poupando ou aumentando alguns neurotransmissores, e age também na percepção central. Então, eu consigo, com uma medicação só, modular toda a via de dor. E os pacientes geralmente respondem bem. A única coisa, assim, a adaptação às vezes é complicada. Por quê? Porque não tem uma dose padrão. Não tem receita de bolo, sabe? Você tem que... Como todo mundo tem um sistema endocannabinoide, a gente produz os nossos próprios canabinoides endógenos. Só que eles são produzidos sob demanda, eu não sei quanto cada um tem de deficiência ou de necessidade. Tem que tatear. Tem que ir testando a dose. Tem que ir testando a dose. Tem que começar devagar, tem que explicar para o paciente que vai ser assim e que a gente vai testar até chegar na dose certa. Tem que titular, é o que a gente chama tecnicamente, né? E não tem nenhum efeito, assim, por ser cannabis, um efeito da droga? Psicogênico, não. O que acontece? Quem dá o efeito eufórico, que é o efeito que as pessoas buscam no uso recreativo, é o THC. No Brasil, só é permitido até 0,3% de THC nas farmácias. Então, essa que tem nas farmácias é super segura. Sim. Porque até 0,3% o CBD inibe a ação euforizante do THC. Se eu uso até 0,3%, eu uso 25, 26 para 1. Então, tem muito mais CBD do que THC, nunca vai dar nenhum tipo de... E também não cria dependência, porque o THC também é que age naquele sistema de dopamina, de recompensa, e que provoca dependência. Então, se eu usar esse aí, é super seguro. Alguns pacientes precisam de doses mais altas de THC. Por exemplo, para dor neuropática, o THC vai bem. E aí, nesses pacientes muito difíceis, que eu preciso de doses mais altas, eu preciso de um controle melhor. E aí eu tenho que usar de associações que produzem ou importado, porque eu não tenho no Brasil doses altas de THC. E a gente consegue importar isso. Consegue importar facilmente. E essas outras que a gente não importa, a gente consegue aqui no Brasil comprar facilmente? Como é que está funcionando isso? Tem associações de pacientes que produzem o próprio óleo. No Brasil só é permitido óleo por enquanto. As outras apresentações, fora a gente tem flor, tem pomadas, tem
tem spray, tem várias coisas, cápsulas. No Brasil, por enquanto, só óleo. E se toma esse óleo? Como é Se que toma esse óleo sublingual. Tá. Pinga sublingual depois de uma refeição, porque ele absorve melhor, é um óleo, né? E não toma com água. Tá. Aí depende do médico explicar muito bem como vai usar. Perfeito, não dá pra tomar errado, né? Não, a consulta de cannabis demora mais do que a consulta de dor. Eu tenho que saber mais coisas ainda. E a gente estava falando de tecnologias, porque a gente tem outras coisas para oferecer. Isso é de medicamento, né? Tecnologia, a gente tem hoje muita coisa surgindo. A gente tem desde coisas físicas, externas, sem invasão, por exemplo, terapia de onda de choque, que serve para tendinopatias crônicas, para tendinite calcária, para fascite plantar. O que é isso? É um choque elétrico? Como é que é? Não. Como é que funciona? É assim, é uma máquina. Dentro dessa máquina tem cristais que se chocam, por isso se chama terapia de onda de choque, e geram uma onda. É uma onda mecânica sonora. Essa onda pode ser direcionada através de tecnologia, né? E eu consigo fazer essa onda atingir o tecido onde eu quero. Então, o que ele faz, essa onda? Ela faz a célula liberar fatores de crescimento, ela promove a criação de novos vasinhos, que a gente chama de neogênese vascular, né? Cria novos vasinhos, isso nutre o tecido e o tecido consegue se regenerar. Então, é uma técnica regenerativa. Funciona muito bem para... Ele cria microdanos ali ele cria microdanos, tá machucado, cria um microdano e faz ele próprio se regenerar. Se regenerar, exatamente. Perfeito. Então, isso serve para tendinopatias crônicas, serve para, bem comum, bursite trocantérica, que as pessoas chamam, hoje a gente chama de síndrome trocantérica, sabe que tem muito tendão envolvido e outras coisas, né? Para fascite plantar, então são dores crônicas de difícil controle que funcionam muito bem. Para dor miofascial, aqueles pontos gatilho e aquelas contraturas extensas, também ajuda muito, né? Outra coisa que tem de tecnologia moderna é o laser. O laser de alta potência hoje se consegue fazer, principalmente em dores mais inflamatórias, tem uma resposta excelente. É tipo uma arma laser do Star Wars? Assim, mais ou menos. Como é que é? Não. O laser é uma luz, né? É uma luz infravermelha que promove aquecimento do tecido, e esse aquecimento gera toda essa resposta que a onda de choque também gera por forma mecânica. Então, uma usa pancadinhas, vamos dizer assim, e a energia mecânica, e a outra usa energia térmica, usa energia de calor. Mas, no fim das contas, elas têm o mesmo objetivo, fazer o tecido regenerar e fazer o corpo responder. Tá? O laser, por exemplo, hoje tem grandes estudos para tratamento de feridas crônicas, sabe? Aquelas feridas que não fecham nunca. Ajuda intensamente. Interessante. E fora isso, ainda tem mais tecnologia, né? A gente tem implantes, hoje em dia tem implantes medulares, até implantes cerebrais, que servem como um marca-passo. Esses sim são eletrônicos, né? Tem um controle remoto ou um controle implantado subcutâneo, que modula ele e ele vai dando estímulos na medula ou no cérebro para controlar o impulso doloroso. É um chip. Sim, um chip. Como se fosse um chip, mas é um eletrodo, na verdade, né? Mas não é o paciente que controla. É o paciente que controla. Ele pode apertar quantas vezes ele quiser. A gente programa e ensina o paciente e ele pode apertar quando ele estiver com dor. Perfeito. E o que é aquele bloqueio de nervo, né? Para que serve? Bloqueio de nervo, muito bem perguntado. O bloqueio de nervo, ele serve para duas coisas. Ele pode ser um bloqueio diagnóstico. Por exemplo, eu vou lá num nervo específico, que eu acho que seja o que está causando aquela área dolorosa, injeto um pouquinho de lidocaína, anestésico puro, tá? Espero uns minutinhos, se a dor passou, eu tenho o diagnóstico de que é aquele nervo que está causando, ou que a lesão está naquele espaço exatamente. Então, por exemplo, a neuropatia pós-herpética, eu posso saber exatamente que área está atingida e com isso melhorar o meu tratamento. Depois que eu fiz o bloqueio teste, eu posso fazer um bloqueio definitivo desse nervo. E aí eu posso fazer químico, né, com substâncias químicas tipo fenol, que agora não, né, ou álcool absoluto, ou alguma dessas substâncias que queimam, vamos chamar assim, queimam o nervo, né?
Isso tem uma durabilidade maior. Só pode ser feito em nervos sensitivos, porque se eu fizer em nervos motores, eu perco função. Sim. Então, eu tenho que saber exatamente onde Está eu fazendo. estou fazendo. Por isso, hoje, todos esses procedimentos que eu tenho falado são feitos guiados. E a grande coisa que a gente adquiriu nos últimos tempos foi conhecimento em ultrassom. O ultrassom ajuda muito, muito na clínica de dor, porque ele nos dá precisão, ele não deixa a gente errar os nossos alvos. Então, a resposta também fica muito melhor. Eu diria que hoje a melhor tecnologia que surgiu nos últimos tempos para tratamento de dor foi o ultrassom. Foi os médicos de dor e os ortopedistas também estão começando a fazer isso, começarem a entender como funciona o ultrassom e usar o ultrassom como uma ferramenta para melhorar a eficácia dos seus procedimentos. Então, e aí a gente pode também, além de fazer o bloqueio químico, com anestésico, com medicações, com coisas associadas com corticoide, a gente pode fazer o bloqueio físico, térmico, com radiofrequência, por exemplo. Em aquelas dores crônicas muito intensas que acontecem, por exemplo, pós-prótese de joelho, a gente sabe que cirurgia de prótese de joelho é uma beleza quando funciona bem, né? É uma das coisas que mais melhora a qualidade de vida dos pacientes. Mas em torno de 30% fica com dor crônica. Isso. A prótese fica perfeita. E o paciente tem dor crônica. E tá com outra dor. Não é a mesma dor que tinha. O que mantém essa dor é a dor neuropática. Exato. Que em 30% dos casos está associada. E a prótese não trata a dor neuropática, ela trata a dor mecânica. Exatamente. Então eu preciso tratar essa dor neuropática. Eu posso bloquear os nervos geniculares, que são os que ficam aqui ao redor do joelho, com radiofrequência. A duração é em média de 6 a 8 meses e eu posso refazer esse procedimento conforme eu precisar. Perfeito. Porque é pouco invasivo, né? Faço com ultrassom, uma agulhinha, não tem corte, não tem nada. O paciente vai para casa. O paciente vai para casa. Perfeito. E a tal da medicina regenerativa? Essa é a minha grande paixão. Vamos lá. A medicina regenerativa, na minha opinião, é a medicina do futuro. Porque a medicina regenerativa, ela vê as doenças não como um sintoma ou uma consequência e tentam tratar o que aconteceu. Na regenerativa, a gente vai lá, na ciência básica, a gente volta lá na fisiologia, lá no Guyton, lá atrás, onde a gente estudava. Ali o Guyton. Pois é. A gente volta lá na fisiologia e tenta tratar as coisas de forma mais fisiológica. Então, o que a regenerativa faz? Ela dá estímulos para que o teu corpo se recupere. Ela dá estímulos e condições. Então, a medicina regenerativa começou pensando que a gente ia criar órgãos, tecidos e coisas, sabe? Começou com aquela história de célula-tronco e a gente sonhando alto, muito alto. Vou fazer um fígado. Vou fazer um fígado, vou criar um órgão que se degenerou e vou criar ele de novo. Não é assim que funciona, né? Tu não pode dizer para uma célula-tronco, olha, tu vai virar um fígado. Ela não obedece. Mas a gente aprendeu nesse trajeto todo aí que algumas células servem de sinalizador. E se eu posso sinalizar o corpo para dar a resposta que eu quero, isso vai ajudar demais. Então, qual é a base da medicina regenerativa hoje? A gente faz primeiro uma coisa que se chama preparo do solo. Então, eu vou atender o meu paciente, vou fazer uma série de exames nele, vou dosar tudo o que precisa para descobrir o que ele tem de deficiências. Vou fazer uma boa história para ver se ele tem alguma coisa que não está funcionando bem e vou equilibrar o meu paciente. A partir do momento que ele está equilibrado, a chance dele de responder aos estímulos é muito grande. E aí eu vou usar células sinalizadoras. Hoje em dia, o que se usa mais? Medula óssea, porque a medula óssea tem muita célula jovem, né? Célula com capacidade, com potencial de... medula óssea já se usava até no câncer, né? Exatamente. Então, agora a gente está usando para várias outras coisas. Então, medula óssea funciona muito bem em joelho, em regeneração de cartilagem, em outras patologias crônicas. Então, medula óssea, que pode ser direta, eu retiro a medula óssea e já aplico no local, ou pode ser centrifugado, ou seja, concentrado, que a gente chama de BMAC. Eu posso usar PRP, que hoje é o mais comum no mundo. O que é o PRP?
que é um concentrado de plaquetas. Tá. Porque a gente sabe que as plaquetas têm um potencial regenerativo muito grande. Sim. As plaquetas são o que faz a cicatrização quando a gente se A corta, primeira né? coisa que chega. É a primeira coisa que chega, exatamente. Então, elas têm um potencial muito bom regenerativo. Uhum. O que a gente faz? Tira sangue periférico do paciente, né? Centrifuga, concentra as plaquetas no plasma, tira a parte vermelha e branca, que são inflamatórias, e aplica de volta no local da lesão o plasma com um concentrado de plaquetas. Então, sangue é um plasma periférico rico, mesmo. Assim, periférico. Interessante. Mais fácil, procedimento, é uma metodologia menos dolorido. fácil, barata, pouco dolorida, o paciente não sofre nada. O Gerson é nosso testemunha. Nosso auditor aqui tá nos observando. E facilmente aplicável em qualquer lugar, porque eu preciso ter uma centrífuga, né, uma capela, que são coisas baratas, né, e o material vem do paciente, do próprio paciente. Então é bem factível, né? E agora tem surgido com bastante força as células de gordura. Então, a gente tira a gordura através de uma mini lipoaspiração do paciente e passa por filtros para selecionar a parte das células que eu quero. A gente sabe que na gordura tem bastante ao redor dos vasinhos periósteos, que são células com potencial bom regenerativo. Então, a gente passa por filtros, e tem que ser feito em bloco cirúrgico, né? Tem que ser feito em bloco cirúrgico, retira a gordura do paciente, passa por esses filtros todos, obtém uma gordura em vários, existem várias técnicas, né? Mas em vários tamanhos de partícula e injeta no local. Onde dói. Tem aparecido muito bons resultados, principalmente para artrose de joelho também. Interessante, né? Bem, a tecnologia está crescendo cada dia, né? E a gente tem que conhecer essas técnicas novas. A gordura ainda é um pouco mais cara para fazer do que o PRP, por exemplo, porque precisa de bloco cirúrgico, isso encarece, né? E precisa dos kits. Os kits são da indústria, né? Que nem kit de material ortopédico. Sim. Eu preciso dos kits dos filtros e coisa para fazer. O PRP pode ser feito em consultório. Mas é um procedimento simples, né? Simples. Os dois são simples. Sem bloco cirúrgico, mas ele é simples. Os dois são simples. O paciente não fica internado. Não precisa ficar. A única coisa é que ainda tem problemas de legislação, né? PRP, essas coisas são todas liberadas no mundo inteiro, mas o nosso CFM ainda está trancado. A gente está esperando a liberação a qualquer momento, porque já tem estudos comprovando eficácia. A gente tem estudo de nível 1 para artrose de joelho há um bom tempo. E ainda não é liberado para médicos fazerem. Enquanto que, por exemplo, biomédico, fisioterapeuta, enfermeiro pode fazer PRP, nós não podemos. Estranho, né? Que interessante. Mas isso é coisa, exatamente. Acho que deve ser coisa política. De qualquer forma, já passou, eu sei, informações extraoficiais, já passou pela Câmara Técnica do CFM, já deu um parecer favorável, então tá para sair a liberação bem bom. Bom, para a gente se encaminhar para o trem de pouso, né, eu ia te perguntar a última, que é muito famosa, né, que todo mundo conhece e tal, que é a acupuntura. Onde é que entra a acupuntura na dor, assim? A acupuntura, a gente brinca que a acupuntura foi a primeira técnica inventada de intervenção em dor. Porque foi a primeira coisa invasiva que se tem conhecimento há muitos anos que se usa para controle de dor. A acupuntura, pela técnica tradicional chinesa, segue linhas de energia, segue toda aquela filosofia da medicina chinesa. Para nós ocidentais é difícil um pouco de entender isso. Mas hoje aqui no Brasil a gente tem excelentes formações de acupuntura que foi ocidentalizada, foi adaptada para a nossa cultura médica. Tipo jiu-jitsu. Mais ou menos, tipo jiu-jitsu. E a acupuntura tem muita comprovação de eficácia na modulação da dor, no controle da dor, na analgesia. Então, a acupuntura é um excelente método para ser usado. Tá bom, tirou as minhas dúvidas, tirou todas. Não sei se alguma coisa que eu não tenha te perguntado que tu gostaria de falar. Eu acho que o que a gente tem que dizer para todo mundo que está vendo, tanto para os pacientes quanto para os colegas,
é que a dor tem que ser valorizada. Não é frescura. Não é frescura. A gente tem que entender que quem vive com dor, principalmente quem vive com dor há muito tempo, tem um grande sofrimento. E não é um sofrimento físico só, porque a dor começa a interferir nas relações interpessoais. Então é um sofrimento que altera a família, a sociedade, que afeta os empregos, que dá custo social. Então a gente precisa tratar a dor com muita seriedade. E se tu, porventura, é um médico que não quer tratar esse tipo de dor, encaminha. Encaminha. Hoje em dia, assim, ó, tem excelentes profissionais de dor. A dor é uma especialidade, é uma área de atuação que comporta várias áreas. Então, existem 9 especialidades que podem fazer área de atuação em dor. Então tem bastante gente. Sim, então tem anestesiologistas, tem pediatras, tem clínicos, tem neurologista, neurocirurgião, todos esses, ortopedista, todos podem fazer e pleitear um título de área de atuação em dor. Então, escolham à vontade, mas escolham alguém que tenha uma boa formação. Porque, às vezes, usar errado as medicações da dor, por exemplo, usar gabapentina, pregabalina, cannabis em subdoses ou em doses não adequadas, a gente queima um bom tratamento, gera efeitos colaterais no paciente e gera descrença. Os pacientes chegam muito na clínica de dor, dizendo assim, doutora, a senhora é a minha última esperança, porque eu já passei por 8, 12, 15, sei lá quantos médicos e a minha dor não vai embora. É bom que está se popularizando, né, esse conhecimento mais avançado e mais moderno em tratamento de dor. O nosso sonho, eu sou hoje da diretoria do Comitê de Dor da SBOT. O nosso sonho no nosso comitê é conseguir botar a disciplina de dor nas faculdades, nas faculdades de medicina. É importante. A gente tem usado, assim, webinars, eventos, tudo que é coisa que a gente pode para divulgar o tratamento de dor dentro da ortopedia, que é a nossa área, né? Mas o nosso sonho mesmo é ver se a gente consegue implantar disciplina de dor nas faculdades. A gente já conseguiu em 2. Mas 2 do Brasil inteiro é quase nada. Sim, mas está começando. Mas está começando. Né? É interessante, né? Os médicos estão se interessando mais, né? Eu, outros médicos, assim, né? Muita gente me pediu, né, para conversar sobre dor. Esse assunto. Né? Dor é um mundo fascinante e assim, ó, a gente sabe que 80% das pessoas ao longo da vida tem dor. Sim. Dor incapacitante, dor que obriga a perder um dia de trabalho ou a mudar alguma atividade ou a perder alguma coisa, sabe? Então, ao longo da vida, 80% das pessoas vão ter uma dor importante. É um número muito grande. Bom, pessoal, vocês viram aqui que a Rosana, ela sabe muito sobre dor, né? Mas ela sabe muito mais sobre pão de fermentação natural e muito mais sobre comida, né? Então, quando eu passava lá com a Rosana no HPS de Canoas, os pães que a Rosana fazia, e lembranças muito boas. Uma das minhas múltiplas paixões. Queria te agradecer de novo, muito eu obrigado que agradeço, mesmo. Foi né? um A Rosana prazer. veio aqui em Porto Alegre, eu estou em Porto Alegre, a Rosana veio de longe, num sábado, para gravar comigo, né? Então foi muito generosa, te agradeço demais por ter vindo. Certamente o pessoal vai aproveitar bastante esse episódio aqui da nossa conversa. E aqui termina mais um canal Paciente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês mandem para todo mundo, se inscrevam no canal e até a próxima.